tá? Porque, então, essa é a anterior à da semana passada, né, que vocês estão falando. Entendi. Dia 22. Entendi. Aquela não teve jeito mesmo. Aquela deu aquele pau, só que a Anta aqui também esqueceu que poderia gravar, já que, pela mesma ferramenta que eu uso para gravação das aulas, né? Que agora está gravando. Agora a gente está E gravando. foi bem nela que você ensinou pra gente como que fazia Entendi. pra encontrar o KM e o VM. E aí, como não ficou salvo, não dá pra fazer. Ninguém conseguiu fazer então? Eu acho que ninguém conseguiu fazer. Ah, então vamos ter que Eu fazer cheguei isso. num determinado ponto e estacionei. Não ia pra frente, não ia pra trás. Tá, então vamos por partes aqui. O que vocês não conseguiram fazer foi o ajuste não linear, não é isso? Isso, pra obter o KM e o VM. Para KM e VM. Tá legal. Qual que era o corpo de dados? A Cangerina mesmo? Não. Ah, não, Cangerina foi o que nós ensaiamos na aula, né? Foi o outro artigo, é da... Ai, Não, tudo bem, sem problema. Eu vou fazer o seguinte então. Eu vou montar um vídeo explicando desde da importação de dados e também com esse método scan e talvez algum outro método que tenha, até a análise não linear. Acho que é o que eu posso fazer, porque pelo que eu estou sentindo, vocês tiveram dificuldade porque vocês não tinham um espelho para olhar, né? Não tinham um material que pudesse olhar, não é isso? Tá bom, tá legal. Porque aquele do... Mas, por exemplo, naquele vídeo de 4 minutos do ajuste não linear, uma vez que você tem os seus dados ali, o procedimento é o mesmo. Mas tudo bem, eu faço Mas esse eu vídeo. fiz e tá ficou dando erro. É? Lá naquele Louco. não tem o cálculo do KM e o VM, tem? Não, lá tem um ajuste não linear rápido para uma curva hiperbólica em que você tem A e B ao invés de ter KM e VM. No final dá na mesma, mas não é exatamente KM e VM. São, na verdade, outra simbologia. Ah, sim. A pimenta branca dá um puta de um gosto legal, cara. Beleza. E é em grãos, não é pó. Tudo bem, então eu vou fazer isso, tá? Eu disparo isso. A gente deve diminuir, inclusive daqui para frente, o uso do RStudio, viu? Porque a bioquímica quantitativa, esse termo quantitativo, passa do pressuposto também que você tem que usar uma calculadora de vez em quando, né? Então essas barreiras tecnológicas do uso do aplicativo, a importação, essas coisas, vamos dar mais uma abrandada. Inclusive o que está programado para as 2 semanas, para a próxima semana pelo menos, é a gente voltar a usar o JMOL para ver estrutura de carboidrato, estrutura de lipídio, uma coisa mais branda. E fazer exercícios mais ligados à calculadora mesmo, entendeu? Só que eu quero deixar o RStudio como uma ferramenta de trabalho para vocês, alternativas que vocês talvez já tenham para análise de dados, que é uma ferramenta muito poderosa. Diga. A Milena teve uma coisa que aconteceu também lá no Moodle. Tá. Lembra uma semana que ele ficou 2 dias sem a gente conseguir acessar? Já tem algum tempo isso, umas 2 ou 3 semanas. Atividade. Tá, tinha uma Tinha uma atividade. atividade que a gente tinha que entregar, acho que dia 12, Eu- uma coisa assim. Tá, E a gente colocou como arquivo, só que agora a gente estava vendo as atividades, não tem, que a gente enviou essa atividade. Tá lá como se a gente não tivesse anexado a tarefa, só que a gente recebeu no e-mail falando que a gente tinha respondido a tarefa, tá aqui, só que sumiu de lá. cara, esse Moodle ele é legal, mas a escola não é tão legal, porque às vezes dá uns pau mesmo. E assim, vocês pegaram uma geração que eu vou dizer que o Moodle tá uma Ferrari e o núcleo de informação e comunicação também tá uma Ferrari, viu? Nossa, tinha uma época que a gente perdia os dados de notas dos alunos, para você ter uma ideia, sumia do sistema. Vamos pegar o seguinte, Dropbox Old, 20, pós... Ah, não, tá, beleza, isso aqui... A gente está falando de... Tá, entendi. Vamos aqui, Dropbox, pós, biotech, bioquímica, atividades Moodle. Olhando por aqui, vocês sabem que atividade que pode se tratar? Foi da tirosina e da... Tirosina, essa daqui, ó. Tirosina eu recebi... Tá, tirosina eu recebi
Eduarda, Fernanda, Gustavo e Lucilene. Não, não, eu acho que não é essa aí não, porque a gente fez todas as atividades. Curva de titulação também, ó. Milena, Luciane, Gustavo, Fernanda, Eduarda. Peraí, tá vendo? Deixa eu testar uma coisa aqui. Não, tá aqui, tá aqui. Vamos ver. Essas foram as que eu peguei, tá? Para falar para vocês. Eu ainda não corrigi, mas eu peguei pelo menos, tá? Vocês não lembram, né? Cálculo de KD, lembra mais ou menos? Foi aquela que tinha 4 valores, era da triptofano e da tirosina, que tinha para calcular. Ah, então isso aqui, ó. Já sei o que é. É resolução de aminoácidos hidrolisados. Tem essas daqui, essas atividades que chegaram para mim. Vamos ver, pegar essa aqui, ó. Papum. Essa daqui, ó, é onde você tem o cálculo. Sim, essa aí mesmo, deu os mesmos valores esse daí. Então, eu recebi esses dados aqui, ó. Gustavo, Silene, Fernando e Eduardo. Eu vou tirar o print, José, porque toda vez que a gente coloca a atividade, a gente recebe um e-mail no e-mail da gente, falando que a gente anexou, né? Bom, né? Isso é bom, verdade. Então, aí a gente enviou, eu tenho a atividade aqui, tenho o e-mail, e aí depois eu até conferi com a Débora, falei, Débora, olha pra ver se a sua anexou, porque a minha tá falando que não foi anexada. Entendi. Mas a atividade continua aberta, não? Acho que até não. Eu abri todas elas até dia 10 de junho, lembra? Eu mandei um e-mail. Eu mandei um e-mail para vocês dizendo que elas estavam abertas até dia 10 de junho. Todas as atividades. Vocês não receberam, não? Tem que ter recebido. É tanto e-mail que chega. Não, é que quando eu mando... eu entendo, mas assim, quando eu mando um e-mail via Moodle, vocês recebem na caixa postal de vocês. Mas continua a frase, é tanto e-mail que chega, né? É verdade, tem razão. Eu vou tentar anexar aqui de novo. Tranquilo. Quer ver, ó? Que participantes, eu tenho esse esquema aqui, ó. Participantes, se bem que eu estou como estudante, agora eu tenho que ir para o meu papel de gostosão da balachita. E meu papel normal. Então, nesse meu papel normal aqui, eu tinha antigamente um bloco aqui que a gente clicava mensagens e a gente via as mensagens. Agora aqui eu já não sei nem como é que eu uso isso aqui mais, sabe? Não sei, honestamente. Como é que eu chegaria em mensagens? Outro dia eu consegui chegar em mensagens aqui, mas agora eu não sei mais como. Deixa eu ver, participantes. Será que eu consigo acessar por aqui? É bloco de mensagens aqui embaixo. Escolher, escrever anotação, é só enviar mensagem. Eu consigo enviar, mas não consigo depois recuperá-la. E olha que eu tento enviar para mim. Eu vou descobrir como é que eu faço isso de uma forma mais fácil, porque isso aqui está bem óbvio. Eu é que sou burrão e não consegui fazer isso. Em algum lugar tem um bloco aqui para fazer isso. Em algum lugar. Depois eu vejo. Bom, mas na verdade assim, eu só estou fazendo isso para ver se essa mensagem foi enviada e chegou para vocês, entendeu? Mas se vocês conferirem o Moodle, vocês vão ver que está aberto até o dia 10, hoje é dia 5. Beleza, até dia 10, até quarta-feira. Todas as atividades eu deixei aberto até quarta-feira. Naquele mensagem que eu falei que tinha mandado atividade já na sexta-feira, foi uma mensagem enviada na sexta-feira passada. Porque na sexta-feira passada eu já mandei a atividade de fechamento de ontem, né? Tá? Beleza? Mais ou menos? Tá? Então tá bom. Então, vamos lá. Se vocês quiserem depois acelerar isso na gravação, para não perder muito tempo, nós começou a gravar a 9 minutos e 20, tá? Então agora que a gente vai começar a aula propriamente dita. O que a gente vai colocar nessa aula aqui? A última chatice da cinética enzimática, que é a inibição enzimática, que foi assunto dessa semana. Tá bem? Inibição enzimática é mega importante. Eu coloquei essa noção para vocês um pouco, né? Vocês já devem trazer alguma coisa dessa noção, dependendo da área que vocês procuram. Porque às vezes eu estou falando muito aqui de Covid e tal, e a gente lembra de droga, usa aquela frase bonita, reposicionamento de fármacos, uma frase tão bonita, né?
e uma série de coisas assim, mas a gente tem que ver a inibição enzimática, ocorre também com xenobiótico, ocorre também como, por exemplo, consequência de processos em que você precisa exercer fitorremediação ou biorremediação propriamente dita. Você tem processos alimentares, nutricionais, chamados fatores antinutricionais. Talvez você já tenha ouvido falar que feijão é um pouco ruim para digestão, porque provoca gases. O feijão ele contém um inibidor natural da principal enzima que a gente produz no pâncreas, que é chamada tripsina, e que exerce sua função quebrando outras proteínas nos intestinos. Essa é a função dela. E ela é inibida naturalmente por um inibidor chamado de Kunitz, com K, que é um inibidor natural do feijão. Fatores antinutricionais, ou seja, diminui a atividade da enzima em quebrar proteínas. Então isso aumenta a quantidade de proteínas no seu epitélio intestinal. Cara, se você deixou proteína dando sopa lá no lume intestinal, está sim de bactéria, principalmente quando você se aproxima do intestino grosso, tá? Do duodeno, jejum, do ilho para o grosso. E aí você tem um trabalho microbiano que gera a produção de gases, entre eles gás metano, gás hidrogênio. E aí você tem um feijão associado com uma leve intoxicação por gases. Eles falam inclusive que um dos truques é você pegar o feijão e deixar em água 10, 12 horas antes de você colocá-lo para fervura em panela de pressão. Porque você, como esse inibidor ele é solúvel, ele é inativado na água de um dia por outro, ou parte dele é inativada, né? Então tem umas relações que são interessantes. Seja como for, a ideia hoje é a gente discutir um pouco da inibição enzimática do ponto de vista quantitativo, como que você opera, né, da maneira como eu coloquei nas videoaulas, como que você opera para determinar parâmetros que sejam interessantes do processo inibitório. E eu tinha anotado aqui outras cositas mais. Tá, beleza. E mostrar isso pelo RStudio, mostrar isso pela literatura, tá? Dar uma atividade para vocês relacionada a isso. Mostrar para vocês alguma coisa também sobre os pacotes do R, que eu fiquei devendo, como que é a amplitude do uso do RStudio, né? Quando você pega um Excel, o Excel é fechadão. Você quer fazer uma coisa um pouco diferente, é meio complicado. Quando que você quer fazer uma coisa um pouco diferente? Quando você quer determinar algo muito específico da sua área. Quando você quer determinar algo muito específico da sua área, o R não vai fazer, você que vai ter que inventar, vai ter que pegar a literatura, etc e tal. O R não, o Excel. O Orange, por exemplo, que é muito utilizado, o GraphPad, o SigmaPlot, SigmaStat, esses que são caros pra caramba e todo mundo rouba, ninguém compra, pelo menos na Unifal, e são caros pra caramba, eles fazem muitas coisas, mas eles não são também muito específicos a áreas, né? Você não vai achar o Orange até que tem umas coisas legais, assim. Ele tem, por exemplo, uma série de equações para quem vai trabalhar só com interação de receptor com fármaco, coisas assim, mas também não é tão específico assim. O Octave, leia-se MATLAB, o Octave é a versão gratuita como o MATLAB, ele também tem uma extensão de pacotes, mas ela é mais ou menos limitada. Por exemplo, o Octave, que é o primo pobre, por assim dizer, do MATLAB, ele tem mais ou menos uns 9 grandes pacotes de trabalho que você incorpora no sistema para você poder usar, tá? Agora o R é diferente. Estou vendendo o peixe do R, né? Tem que vender o peixe, né? O R é diferente, quer ver? Ó? Se eu digitar aqui, vamos digitar Google para ficar mais bonitinho e ficar mais simples, né? Vocês estão enxergando, né? Se eu digitar aqui R e digitar Packages, referência em inglês, né? Porque ele vai dar um sítio aqui. Aí você vai e entra nesse sítio aqui, ó, pacotes pelo nome. Tem outras formas de você procurar, dando em português, etc. Tá? Mas vamos lá. Bom, isso aqui são os pacotes hoje que estão à disposição, tá? Em ordem alfabética para o R. Então eu vou descer aqui a barra de rolagem para você ver mais ou menos o que a gente está falando. Se você puder ver no canto direito a barra de rolagem, a quantidade de pacotes para tudo quanto é área. A área biológica, a área da sociologia, psicologia, física, química, o que você achar, cara. É o que você achar não, né? Mas assim, é muita coisa. E eles são
Tem um, por exemplo, que eu adoro para fazer gráfico, que é muito famoso, chamado ggplot2. Aqui, ó, já foi. Tá? ggplot2. Aliás, não foi, né? E nem vou dar ggplot2 porque os caras às vezes fazem um pacote e depois outros fazem pacotes para melhorar aquele pacote. Então, na hora que você dá um Ctrl F para ele procurar, ele vai achar um monte. Mas, por exemplo, você dá aqui a palavra bio. Se eu der aqui a palavra bio, ó, ele achou aqui embaixo 239 matches, né? Match é aquele negócio de casal, né? Em aplicativo Android. Ele achou 239 pacotes que vem aqui, ó. Esse pacote aqui, ABD, análise de dados biológicos. Beleza. Sei lá, vamos para um outro aqui, ó. Ferramenta computacional para dados aerobiológicos. Então, assim, tem coisa, mas é coisa pra caramba, cara. Coisa pra caramba, ó. Ferramentas de acesso à biodiversidade. Tudo isso são pacotes muito ligados a áreas específicas, tá? Muitos desses pacotes, é claro que são pacotes para estatística, outros são para físicas, coisas muito chatas, mas por vezes você acha coisas que possam ser interessantes. Por exemplo, tem um pacote muito famoso, vou colocar Google de novo aqui, eu poderia colocar lá, mas é para aparecer no Google, eu vou colocar com letras grandes, até já apareceu aqui, ó, Bioconductor. Esse Bioconductor aqui, ele começou com um pacote pequenininho, e hoje ele é considerado um projeto gigantesco para análise de dados da área biológica em vários aspectos. Tá? Aqui, ó. Tá? Ele coloca aqui, ó, ferramentas de análise e compreensão de dados genômicos e não sei o que. Nossa, coisa para análise genômica, então, tem um monte. Dá a palavra gene aqui. Vou dar aqui a palavra gene aqui para ele procurar. Ó. Achou 1000 referências para gene. Ah, não, tá. Tem generalizado, né? Aí fica sacanagem. Vou dar aqui, ó, palavra completa. Agora, mas mesmo assim, ela achou 144, ó. Classificação filogenética de mecanismos de duplicação, expressão de dados. Então, eu estou colocando isso aqui só como um exemplo introdutório, porque por vezes você pode achar coisa da área ambiental, sei lá. Vou colocar water aqui, né? Water na área ambiental. Aqui, ó, você achou aqui 27 matches. Então você tem um pacote para fazer resposta espectral de poços de água, de não sei o que, harmônico de sinal de não sei o que. Tá? Sei lá o que pode ser isso, também não tenho a menor ideia. Mas eu estou dando um exemplo que, ó, dependendo, ó, modelagem do equivalente de neve para não sei o que, ó, modelos de regressão, dependendo você tem pacote aqui, mas para tudo quanto é lado. E tem coisas que são bastante específicas, tá? De determinadas áreas. Sparkling Water, se não me engano, Sparkling Water é aquele regador que fica em jardim, sabe? Aquele regador automático, interface para o jardim, sei lá para que isso serve, tá bom? Só dando um exemplo que esses você tem uma gama de pacotes muito grandes que você pode procurar. Agora, o que você faz com esses pacotes, né? Por exemplo, eu quero instalar um pacote no R. Para instalar um pacote no R, você vem aqui em Packages. Aliás, ele já está aqui em Packages. O que aparece aqui à direita são os pacotes que estão instalados, mas que não foram carregados. Para eu carregar um pacote, tem um comando que é o seguinte, esse aqui, ó, esse comando chama library, né? E aí você dá o nome do pacote que você quiser. Essa é a forma, vamos dizer, braçal de se fazer isso. Eu vou dar um enter e vai falar que errei, beleza. Mas a outra, se o pacote já estiver aqui, como esse ggplot2, ó, é um pacote para criação de gráficos elegantes. Nossa, tem cada gráfico elegante. Você dá um Google para você ver nesse ggplot. Você carrega assim, ó, você dá só um clique aqui, ele carregou. Library, tá vendo? Já carregou. Pum, já carregou o pacote. E o pacote está aqui. Todas as funções que estão naquele pacote agora podem ser utilizadas. Então isso serve para outros pacotes, tá? A gente vai ter aula de gene, né? de genética, não, de DNA, e eu vou usar o RStudio e vou carregar um pacote para a gente fazer uma análise de sequência de um DNA. Tá? Aí vocês vão ter uma ideia um pouco melhor. Hoje a minha ideia não é propriamente utilizar pacotes do R, sim introduzir a vocês essa noção. Aí,
Agora, esses são os pacotes. Ó, se eu desclico aqui, ele faz um detach, né? Ele retira o pacote. Então é simplesinho, né? Você vê que tem muito pacote. Esses pacotes são pacotes que já vêm no R quando você o instala. Ele já coloca esses pacotes todos. E existem outros pacotes, são pacotes de sistema, ó, tá vendo? A gente só consegue fazer gráfico deixa eu gritar menos, né? Minha família fala assim, papai, você não precisa gritar, você está falando no microfone. Todos esses pacotes, por exemplo, os plots que a gente está fazendo, eles usam esse dispositivo, esse pacote aqui chamado Graphics, tá? Que é o pacote gráfico. Eu não consigo selecionar aqui. O pacote gráfico do R. O R tem uma porrada, desculpando o termo, de pacotes. Você quer fazer um gráfico tridimensional de curvas lindas? Ele tem. Aliás, tem um negócio que vocês têm aula aí, até curioso para saber, mas eu acho que tem, que é... Como é que é? Tem um negócio que vocês fazem análise com a professora Dani Irata, professora Daniela. Ela mexe muito com curva de superfície, se não me engano, análise de curva de superfície, né? Não sei se seria surface. Aqui, ó. Aqui você tem um plot para desenhos de resposta de superfície. A Dani trabalha com análise de resposta de superfície. Ó, aqui tem outro, ó, desenho de resposta de superfície, plots de não sei o que, de não sei o que, não sei o que lá. Ele achou 29 matches. Então, é uma análise estatística que é muito legal. Eu não sei se eu coloquei ela para vocês em vídeo, eu acho que eu coloquei rapidamente em vídeo para vocês. Esse ROC análise aqui, eu acho que a Dani faz também, ó, esse análise chamado ROC aqui, eu acho que ela faz também. Esse ROC é o que mesmo? Response não sei o que curve de análise. Que são procedimentos estatísticos multivariados, onde você não tem um X e um Y. Você tem um X1, X2, X3, X4 e um Y. Né? Então você tem lá variação da velocidade do reator, quantidade de matriz utilizada no reator, quantidade de enzima para ser imobilizada, pH, e aqui o Y seu vai ser como é que fala? Resultado em miligramas por ml do rendimento. Rendimento, entendeu? Aí você faz uma análise multivariada. Eu sei que nos trabalhos de vocês, alguns deles, e muitos são ligados, que eu vi os projetos, eu sou do colegiado, né? Os projetos estão ligados à imobilização enzimática e otimização de parâmetros. Isso que eu queria lembrar. Otimização de parâmetros. Tá? E o R tem vários pacotes para isso. Então, deixa eu ver aqui. Aí já aí já não sei. Funções de otimização, mas aí pode não ter nada a ver com essa situação. Mas eu estou dizendo isso, você vai encontrar nele pacotes ligados à análise multivariada. Deixa eu ver aqui, ó, talvez tenha outro tipo de comando, não sei. Vai tirar esse olho aqui, ó. Multivariar. Eu tinha que ter tirado esse olho aqui, ó. Multivariate. Ele achou 351. Palavra inteira ele achou, continua sendo 350. Tá? Qual que era o negócio que surface? Não vou fazer isso mais não. Mas é optimization, optimization. Deixa eu ver aqui, ó. Optimization. Ó, aqui ele já achou 132 matches. Palavra inteira 127. Não, 89 por palavra. Tu vai achar alguma coisa que serve para você, sabe? Dentro da sua área de trabalho. Voltando ao RStudio. Como que você faz a instalação de um pacote? Você vem aqui no pacote e vem em install. Clica em install e dá um pacote que você viu em algum lugar que ele é legal. Por exemplo, um pacote de ajuste não linear que não está instalado aqui, que é muito legal, é o NL. Ó, à medida que você vai colocando, ele vai te colocando as possibilidades. NLM, LLME. Sei lá, apareceu aqui um, entendeu?
Aí basta você clicar, eu não sei que pacote que é esse aqui, mas eu vou clicar aqui, ó. Clica aqui, ó, pum. Aí você vem aqui em Install. Ele já tem a opção para instalar dependências. Não mexe em nada, deixa desse jeito. Porque as dependências são pequenos arquivos que são necessários para fazer muitas vezes o pacote funcionar. Você só faz isso, dá install e cruza os braços. Tá? Ele vai dando os comandos automáticos, tá? Ele vai dando os comandos automáticos. Ele mesmo vai lá na internet, fica aqui esse stopzinho que se você estopar ele para, pronto. Já fez o download, já colocou o pacote, já testou o pacote. Eu não me lembro que nome que era esse pacote, é NLM, né? NL alguma coisa. Aqui, ó, chegou o pacote. Eu acabei de puxar um pacote que chama Funções e Utilidades para Conjuntos de Dados, que melhora a funcionalidade do pacote NMLE. Porque esse pacote NMLE é um pacote de ajuste não linear. Esse aqui é um pacote que melhora o pacote. Tá bom. Aí para você carregar, você só faz assim, tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa partezinha, ainda que eu tenha me delongado um pouco, porque é interessante, você vai achar coisas que tenham a ver com o seu tipo de trabalho. Só que uma vez que você carregou, como é que você trabalha? Ó, carreguei o pacote, aí, o que eu faço? Bom, você tem que entender os comandos, um pouco desse pacote, o que ele tem. No nosso exemplo, eu viria aqui em Help e digitaria aqui o que eu quero. NLME, já apareceu aqui, ó, U. Beleza? Aqui ele vai me descrever o pacote, os detalhes do pacote. Tá. Mas ele tem uma outra opção que ele me deu aqui, que é a opção do pacote. Não mudou nada na minha vida, continua a mesma coisa. Essa documentação, ela está mais ou menos... Aqui, pelo Help, não me ajudou muito não. Mas eu posso muito bem vir aqui, ó, e digitar o meu... E não precisa nem ser aqui, tá? Você vem aqui, ó. Google. Vai no Google. Vai, Google. Trabalha para mim, Google. NLMEU. Meu barquinho é ótimo, hein? No meu coração você vai sempre estar. Legal, gostei. Melhor colocar R aqui, senão pode dar pau. E coloca CRAN, que CRAN é o lugar em que esses pacotes são concebidos. Aqui, ó, ele achou. Eu entro aqui e aqui eu tenho o pacote. Nesse pacote, o que interessa de aprendizado costuma ser isso aqui, ó, o manual de referência dele, tá? É o manual de referência dele. Por vezes aparece uma coisa chamada... é um arquivo chamado de degustação, para você entrar rápido e ver do que se trata, tá? Então, por exemplo, se eu carrego esse arquivo, eu nem sei o que é isso, tá? Estou só exemplificando. Eu tenho aqui 18 páginas de um manual de uso de um pacote daqueles trocentos que a gente viu ali. Então, com isso, eu quero dizer assim, que o R tem uma documentação disponível na internet de acesso gratuito e ele é livre por definição. Eu não vou dizer inesgotável, porque inesgotável tem transcendência espiritual, né? Mas é virtualmente infinito, porque é muita informação, tá? E você tem também help de tudo quanto é lado, tá? Então, por exemplo, você entra lá, RStudio ajuda, qualquer coisa nesse sentido. Você tem curso básico, tá? Gratuito, tutorial, etc e tal, tá bom? Mas esse era um recado que eu queria colocar hoje para vocês, quer dizer, a possibilidade de uso de pacotes externos que não vêm com o RStudio, mas que fortalecem muito a sua funcionalidade, né? Ou seja, melhora, por exemplo, pacote de curva dose-resposta, não sei se alguém vai trabalhar com isso, eu acho que tem bastante, 12. Nossa senhora, meu Deus do céu, aqui ó, um pacote só para você fazer meta-análise de dados variados de curvas dose-resposta. É mole? Você tem coisa pra caramba. Depois você procura aí para você brincar. Certo? Beleza. Então, certo. Então, voltemos agora para a aula, né? São 10h54. Voltemos para a aula propriamente dita, que é de inibição enzimática. Será que tem inibição enzimática lá? Não deve ter, não? Será? Será? Deixa eu ver. Enzimática.
Eu vou tirar aqui o Holy Words aqui para ele procurar. Vamos ver se ele acha. Não achou. Enzyme. Ó, enzyme ele já achou. Ó. Enzyme ele achou 5. Aqui, ó. Simulação e visualização de padrões de corte de restrição de enzimas e sequências de DNA. Esse é um deles. Ninguém vai trabalhar com isso. Aqui, cara. Esse aqui encaixa para as nossas aulas. Ó. Inferência estatística em cinética enzimática. Agora eu fiquei curioso, nunca tinha visto não. É muita coisa. Mas vamos procurar outra aqui. Ó. Desce aqui. Sei lá o que é isso. Ó. Modelagem metabólica com cinética enzimática. Meu Deus do céu, o negócio é muito complicado. Não levantar seu santo nome em vão. Procedimentos para estimação de constantes de cinética enzimática. Tá? Então vocês veem que tem coisa pra caramba. Aquele que eu puxei aqui, ó, sei lá que descrição é. Eu sei que assim, é muita coisa pesada, tá? E muita informação que se pode trabalhar. Mas vamos parar de enrolar, né? Vamos começar a aula propriamente dita. Nessa aula, espero que vocês estejam vendo aqui o nosso quadro. E aí eu vou trocar o teclado pela minha tábua digitalizadora Intuos, a única no mercado que vem com nada. Isso aqui, ainda bem que eu comprei isso daqui há uns 3 anos atrás, porque senão eu não ia conseguir trabalhar. Caiu alguma coisa aqui atrás. O programa de pós-graduação, os programas de pós-graduação, alguns deles estão com receita para tentar viabilizar para professores tábua digitalizadora, porque tudo indica que não vai terminar tão cedo o Covid. Mas vamos lá. Cinética enzimática, então olha lá, VC, VC que dia é hoje? 5 de junho, hoje é dia de aniversário do meu afilhado. 5 de junho, inibição enzimática. Tá, 5 de junho, inibição enzimática. Vamos começar esse babado da seguinte forma. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou estabelecer algumas coisas que auxiliam a resolução de problemas de cinética enzimática. A gente vai ver na literatura problemas dessa natureza recentes e vamos tentar, utilizando já o script, né? Utilizando o script, vamos ilustrar como que você parametriza, como você calcula esses parâmetros. A atividade estará relacionada a isso. O gengibre e a pimenta branca dá um tchan na alfavaca. Vamos embora. E o cominho. É o seguinte. No início, o criador... Na verdade, a gente tem essa situação. PayPal tem essa situação. A gente tem um substrato aqui. A gente tem uma velocidade medida aqui. E a gente tem uma curva assim. Isso aqui é uma curva que eu vou chamar de curva controle, ok? Isso aqui é uma curva controle. Pois bem, de repente eu jogo uma enzima, eu jogo um inibidor nessa enzima, e ao invés de eu ter isso daqui, eu tenho isso aqui. Então isso aqui é com inibidor, é uma curva com inibidor. Então a pergunta que se faz, e a gente fez ao longo desses videoaulas, é o seguinte: onde liga, onde e se liga. E a outra pergunta é, essas são as perguntas, com que força se liga. Tá? Isso eu coloquei na videoaula dessa semana. Se você responde isso, você responde se o inibidor que você tem, ele é útil para alguma coisa, no caso de um desenvolvimento biotecnológico ligado ao inibidor. Ele é perigoso, no caso de uma toxina que você isolou e descobriu que pode inibir um sistema enzimático. E em relação à força, ele pode ser perigoso, ele pode se ligar tão fracamente a uma enzima alvo que ele não é perigoso, porque a força com que ele se liga é fraca. Mas ele pode se ligar tão fortemente, um remédio, um candidato, por exemplo, a um remédio, a uma substância natural, pode se ligar tão fortemente ao sítio ativo de uma enzima que a enzima não consegue soltar mais aquele inibidor e o substrato não entra mais para ela e ela não trabalha mais e foi embora. E aí também há um risco envolvido. Então, a equação que a gente deduziu,
a equação que a gente deduziu. Ah, e aliás estava um incômodo aqui de cachorrada e criança na hora, que vocês não devem ter percebido, que eu tive que dar um stop lá umas 3 vezes no babado. Você tem o seguinte, você tem essa equação aqui, ó, Vm vezes S sobre Km mais S, correto? Então isso aqui a gente tem uma equação básica, que é a equação de Michaelis-Menten. Equação básica de Michaelis-Menten. Essa equação básica de Michaelis-Menten, quando eu coloco o inibidor, aquela dedução que eu fiz, inclusive, acho que vocês não vão achar em livro nenhum, viu? Ou seja, pode estar errada, né? Não, na realidade tem livro sim, mas não são os livros que a gente costuma usar normalmente. Aliás, acho que não tem a dedução, tem a equação cuspida mesmo, a gente tem que correr atrás da dedução. Essa equação, quando você coloca o inibidor, ela modifica da seguinte forma. Ela modifica para Vm vezes S sobre... A gente fez assim, né? Alfa vezes Km mais beta vezes S. Lembra disso? Quer dizer, lembro. Lógico que não, né? Gente, alguém me confirma se está me ouvindo, porque parece que eu estou falando com nada. Basta um sim. Obrigado. Sim, professor. Não, valeu, obrigado. Estão ouvindo sim, Zé. Não, obrigado. Porque às vezes, porque quando eu compartilho a tela, eu não vejo, eu não tenho mais acesso à tela principal do WebEx. Aí eu tenho que ir na tela principal do WebEx para ver se alguém está lá. Então, de repente, dá algum pau, vocês estão desesperados tentando passar para mim como é que é? Chat, né? Mensagem chat, eu estou aqui. Não, porque é assim, porque é assado, porque não sei o que, eu não estou nem vendo babado. Então, beleza. Com essa equaçãozinha aqui, você vê que ela é parecida com a outra, não deixa nada a dever da outra. É bem parecida. Você mata todas as principais formas de inibição enzimática e eu vos adianto. O cara que entende de cinética enzimática mesmo e quer publicar em cinética enzimática, ele tem um universo dele para entrar em imersão filosófica e matemática. Para nós humanos, para os seres humanos convencionalmente, te interessa o seguinte: você pescou lá uma substância que você encontrou que é um material de lixiviação que de repente você descobre que pode estar relacionado a uma intoxicação de uma planta. E aí você quer ver se esse material aí intoxica a planta, se ele é inibidor. Então só te interessa saber o seguinte: inibe? Com que força inibe? Ah, beleza. É um inibidor competitivo? Ou não competitivo? Ou incompetitivo? Respondeu essa pergunta, você publica. Entendeu? Porque existem modelos na cinética enzimática que são muito sofisticados, mas que você não vai mexer com isso como biotecnologista. Como biotecnologista interessa saber se, por exemplo, você vai desenvolver uma substância para o Covid, você quer saber se vai inibir aquela porcaria daquela enzima lá ou não vai inibir aquela porcaria. Se inibiu, beleza. Com que força? Beleza. Inibiu como um inibidor competitivo? Beleza, porque inibidores competitivos são os mais recheados que a gente encontra por aí na medicina ortodoxa e mesmo na medicina alternativa. São inibidores de natureza mais competitiva, inclusive com produtos naturais. Tá certo? Então, nesse sentido, essa equação, estou dizendo isso porque essa equação ela não mata o universo de reações de cinética enzimática, mas ela vai matar bem além do que você precisa saber, vamos dizer assim, se você trabalhar alguma hora, ou vier a trabalhar alguma hora com o processo de inibição. Alguns de vocês estão mexendo com enzimas e colunas de mobilização visando lipases, visando outras enzimas. Bom, dependendo do que você for fazer, pode ser que uma substância ali do extrato possa ser inibidora da sua lipase. E de repente é interessante você testar lipase ou outra enzima naquele material, naquele extrato de origem vegetal, origem animal ou microbiano, você testar se existe um potencial inibitório ali e saber aferir esse potencial inibitório. Mas vamos lá. Né? Não eu fico falando, não trabalho. Apesar que eu estou trabalhando. Né? Esses alfas e esses betas a gente definiu da seguinte forma. Alfa nada mais é do que a expressão 1 mais a concentração do inibidor sobre a constante de inibição relacionada a uma inibição do tipo competitivo. Então vamos colocar aqui que é esse KIC aqui. Esse KIC está me indicando que na estrutura da enzima, a gente fez isso aqui como sendo uma enzima, né? Em que o substrato vai entrar aqui
o meu inhibition proposition vai entrar aqui, PayPal, tá? Então, o meu inibidor ele vai disputar, competir pelo sítio ativo do substrato. E essa expressão em alfa, quando eu a resolvo, se eu souber a concentração do inibidor, matemática simples de calculadora, eu mato qual que é a constante de equilíbrio, de dissociação desse inibidor. E aí vale uma informação prática. Se é uma constante de dissociação de equilíbrio, vamos colocar aqui de lado, ó, K e C está relacionado a equilíbrio de E vezes I sobre o equilíbrio de E e I, tá? Então, se é uma constante de dissociação, significa o quê? Quanto menor, vamos falar de um jeito mais objetivo, quanto maior for o valor de K e C, mais dissocia. Consequência, se eu estou trabalhando com algo que eu não quero que iniba, seria interessante obter essa constante de inibição baixa e não alta. Desculpa, alta e não baixa. Deixa eu colocar de outro jeito, né? Se eu quero um inibidor que iniba, esse K e C tem que ser um valor baixinho, porque esse K e C é uma constante de dissociação, né? Veja que quanto maior for... Opa, cadê o babado aqui? Me perdi. Ah, tá aqui. Veja que quanto maior for esse valor de K e C, maior será o numerador. O numerador... Opa, isso aqui isso aqui é um complexo só. Ixi, agora nem fez caca. Isso aqui é um complexo só, complexo I. O numerador eu tenho as espécies separadas e no denominador a espécie junta é I. Então, quanto menor for o valor do K e C, melhor se eu estiver procurando um inibidor. Pior se eu estiver procurando salvar a planta de algum processo de inibição ou se eu estiver procurando alguma coisa que eu estou testando a intoxicação, né? Numa intoxicação eu desejo que a constante de inibição seja pequena. Da mesma maneira, a gente teve a definição de beta. Então, beta foi igual a 1 mais I sobre K e U. Isso está na dedução da equação lá, tá? Esse K e U, que parece nome próprio, mas não é quando a gente fala, ele refere-se à formação, ao complexo ES, quando ele se liga na enzima e forma o complexo ESI. Então, da mesma maneira, uma constante de dissociação desse esquema, ela está relacionada a um valor alto quando o inibidor não se ligar muito no complexo ES. E aí a gente tem a ilustração desse K e U, para cá, em que você tem a enzima, aí você tem aqui o seu substrato e o seu inibidor. Ele se liga, vamos dizer aqui, ó, tá? O inibidor se liga aqui no substrato. Então veja que no modelo competitivo eu tenho essa situação de competição e nesse outro modelo, que é o modelo incompetitivo, o substrato pode se ligar com o inibidor também, forma um triangulão aqui, né? Um triângulo grande. Mas ele se liga, mas ele fica inativo, né? E nesse tipo vamos dizer assim, nesse tipo de relação, a gente tem o seguinte esquema. Esquema geral. E combina com S, forma um complexo ES. Complexo ES forma um complexo, libera a enzima e o produto formado. E pode se combinar com I, formando um complexo EI. E ES também pode se complexar com I, formando o complexo ESI. O EI é improdutivo, ou seja, não gera produto. O ESI é improdutivo, não gera produto. O único que gera produto é o ES. Isso aqui, inclusive, pode ser, eu não coloquei em videoaula, isso aqui pode ser mais resumido ainda. Vou resumir isso aqui com uma cor mais bonitinha. O bom desse tipo de quadro de lousa aqui é que eu sou um pouco alérgico a pó de giz e aqui eu estou me dando muito bem. O que me interessa aqui é que pode me formar um complexo ES. E esse ES me forma um complexo P.
O que me interessa aqui é que isso aqui é em equilíbrio, né? E o que me interessa aqui é que esse E pode formar um complexo EI. E o que me interessa aqui é que esse ES pode formar um complexo ESI. Confuso, né? Eu também acho. Mas veja como agora a gente reduziu um pouco o tamanho daquele quadro. E nesse quadro, aqui eu vou ter o meu KS em equilíbrio. Aqui eu vou ter o meu KIC em equilíbrio. E aqui eu vou ter o meu KIU em equilíbrio. Tá? Então, com isso eu tenho uma modelagem, por assim dizer, um pouco simplificada, que eu posso empregar a equação que está aqui embaixo, para poder trabalhar esses dados. Então, normalmente o que se faz, vamos colocar aqui em termos de logística experimental. Gostei desse nó. Olha só, fiz caca, eu joguei o negócio para baixo, era para ser para cima. Então, agora já era. Vou agora jogar aqui, esse aqui para cima, venho para cá, depois eu abro um outro quadro. Para cá. Então vamos colocar aqui, estratégia experimental, tá? Quando você trabalha com inibição enzimática. Estratégia experimental quando você trabalha. Primeiro, obviamente, que você coleta os dados, né? Você coleta os dados de velocidade. Vamos colocar aqui de V para substrato. Vamos colocar S na ausência e presença, de I, do inibidor. Essa é a primeira coisa que você faz. Pegou os dados. Segundo, colocar isso aqui em termos hierárquicos, porque há uma hierarquia para isso, né? Segunda coisa que você faz normalmente, você vai proceder à análise desses dados plotando. Então você plota-se os dados vou colocar aqui, de S versus V na presença e ausência do inibidor. Na presença e ausência de inibidor. O terceiro passo envolveria o seguinte: modela-se pela curva original, ou modela-se pela equação direta, ou você modela pela equação direta. Tá? Então a gente está falando aqui de ajuste não linear. Ajuste não linear. Ou você modela pela equação direta. Né? Na verdade é ou. Tem umas publicações que mostram, de hoje que eu vou exemplificar para vocês, é um E. Vou colocar EO aqui, senão fica muito. E/O. Ou você lineariza os dados. Ok? Bom, linearizando ou não, ou pegando a equação direta ou linearizando, o que você obtém? Obtém-se. O que você obtém? Obtém-se Km, Vm, alfa e beta. Isso se você usar nada. Você obtém isso usando aquela equação. Quinta etapa. Calcula-se KI, lembrando que você pode ter um KIC e ou KIU, você pode ter a partir de alfa e ou beta, tá? Porque às vezes você pode não ter a necessidade
de calcular esses dois parâmetros que embutem em si as constantes cinéticas. Por que eu digo isso? Porque quando você lineariza os dados, você pode obter uma letra C, que é isso daqui, ó. Nessa letra C eu vou colocar até em amarelo, letra C. Diagnostica-se o modelo. Diagnostica-se o modelo. Que pode ser obtido também pela equação direta aqui, ó, ajuste não linear. Quer dizer, não pode ser obtido. Na verdade, você faz o ajuste não linear e a partir do ajuste não linear ou da linearização, você diagnostica o modelo. Um dos dois vai permitir fazer isso. O ajuste não linear ele é mais chato, tanto é que vocês estão tendo problema em fazer atividade, né? Ele é muito mais chato para se trabalhar. E tem que partir do pressuposto que é o seguinte: num ajuste não linear, ele vai dar tão certo na proporção que o modelo que você está utilizando for correto. Se o modelo que você estiver utilizando não for um modelo muito correto, ele não vai dar certo. Já a linearização não, ela vai lá e pau, ela te dá uma reta, você pega a inclinação, intercepta e resolve o seu problema, né? Há prós e contras, a gente colocou esses prós e contras, mas, por exemplo, na chamada análise não linear, no ajuste não linear, o que você faz normalmente é pegar a equação do competitivo, aí ajusta os dados. A equação do não competitivo, aí ajusta os dados. A equação do incompetitivo, aí ajusta os dados. E compara estatisticamente qual das três deu mais certo. Tá? É um processo mais elaborado, mas dizem os autores que esse é um processo mais fidedigno, porque você não tem... Ih, o chá está gelado. Você não tem mais aqueles problemas que decorrem da linearização, quais sejam. Um problema principal, os erros se dispersam dependendo do tipo de linearização que você fizer. O segundo, dependendo da linearização que você fizer, você não poderia ter feito. Lembra daquela história? Um pressuposto da análise de variância, né, que também é um pressuposto do ajuste linear, é que você tenha nenhuma dependência do x e do y. O x é o x, o y é o y. Só que quando você pega, por exemplo, um gráfico daquele tipo Scatia, que vocês fizeram exercício, você tem lá V sobre L no Y e V no X. E não pode. Então ele fere um conceito, uma premissa estatística, mas está recheado por aí, né? Quando você pega o gráfico duplo recíproco, você tem um sobre L, um sobre Vzinho, né? E um sobre L. Ele não fere, os dados são independentes. L não tem nada a ver com V. Mas você tem uma expressão de erros ali que às vezes você tem que trabalhar colocando pesos, né? Então, se você for fazer da forma mais adequada, vai te dar trabalho de todo jeito. Mesmo que você faça por linearização, você vai ter que depois corrigir por pesos. O que eu vou, nessa próxima meia hora, colocar para vocês é uma análise utilizando os scripts do RStudio em cima desse tipo de delineamento experimental que se faz, dessa estratégia experimental, em que você coleta os dados, plota os valores, observa pelo jeitão desses valores como que eles devem acontecer visualmente, e ou você procede uma linearização, procede uma linearização e calcula um parâmetro, ou você procede a linearização e pega esses parâmetros como sementes do ajuste não linear, aí você faz a festa que você quiser. No final das contas, o que vai te interessar? Responder essas perguntas aqui que eu vou colocar agora em roxo, rosa, tá? Responder essas perguntas, que eu não sei porque apareceu lá, é porque eu não consigo enxergar esse babado aqui. É responder isso aqui, ó. O que interessa é responder isso aqui. Onde se liga? Tá? E com que força se liga? Então eu vou deixar essa prancha aqui e vou salvá-la aqui antes que eu faça alguma caca. Vou colocar aqui como lousa 1, depois eu dou alguma outra definição e vou abrir uma outra aqui para a gente ver como que é feito esse procedimento, tá? Ei, agora eu vou subir para não fazer besteira. Ei, pau, pum, tá aqui, ó. Então como que é feito esse procedimento por observação, né? Então a gente está em que item lá? Agora seria, eu não sei se é 1, 2 e 3, né? Vamos dizer assim, procedimento de diagnóstico. Tá? Então, nós estamos falando ainda de
videoconferência, 5 de junho. Procedimento diagnóstico, inibição enzimática. Inibição enzimática. Tem que controlar o horário aqui. Não tem eu não vou mostrar muitas coisas diferentes. Eu não sei se o plural está correto. Muitas coisas diferentes hoje. Coisas diferentes. Não, plural. Coisas. Ah, nossa. Vou mostrar uns trem aí. Fica mais fácil. É bom que trem ele serve tanto para singular quanto para plural. Vamos lá. Uhul. Tá. Procedimento diagnóstico. Na origem do nosso problema, a gente tem a seguinte situação. Você já coletou seus dados, você tem o seu S, você tem o seu V, você tem a sua curvinha bonitinha. Aí você vai lá com o seu inibidor e você obtém uma coisinha assim. Tá? Então a pergunta que surge é, a primeira pergunta que vai surgir, não vou colocar como primeira, vou colocar assim, a pergunta que pode surgir, nossa, isso não é um ponto de pergunta. A pergunta que surge aqui é, nós estamos tratando de um modelo de inibição competitivo, não competitivo, ou um modelo incompetitivo. Por exemplo, se você descobre que o que você está trabalhando ele serve para alguma coisa metabólica, como inibidor, e você descobre que ele é não competitivo, você vai ter que mostrar para a Anvisa ou para a FDA nos Estados Unidos que mesmo sendo não competitivo, ele é legal. Porque é mais fácil você ter a divulgação certeira e financeira de inibidores de natureza competitiva, porque a ideia é, se eles competem pelo substrato, é porque eles vão atuar em cima somente daquela enzima lá, que é o alvo pretendido. Se ele é não competitivo, pode atuar em cima de uma outra enzima, não somente em cima de uma outra parte da enzima alvo, mas como ele é não competitivo, de repente ele pode atuar em cima de uma outra enzima por inespecificidade. Não à toa, inibidores não competitivos, que são hoje tidos como alguns medicamentos antivirais e neoplásicos, eles possuem vários efeitos colaterais deletérios. Por quê? Porque ele não está em cima do sítio ativo somente daquela enzima, ele pode de repente atuar numa outra enzima, porque não tem especificidade para o sítio ativo. Tá? O incompetitivo é muito difícil biotecnologicamente de ser produzido, porque imagina, você tem que produzir um inibidor que se liga no substrato e esse conjunto se ligue na enzima. Ou de alguma maneira ele tem que se ligar no substrato. Então, se você tem uma enzima que o sítio ativo é assim, você desenvolve um inibidor assim, você consegue imaginar. Agora, nós estamos falando que o substrato é assim. Né? Então, você tem que desenvolver um inibidor incompetitivo que vai se ligar nele para que esse conjunto tenha que se ligar no sítio ativo da enzima e bloqueá-la. Tá? Complexo pra caramba. Tanto é que o menor número de candidatos a fármacos e medicamentos no mercado é o incompetitivo, é o mais difícil. Mas ele tem uma tremenda de uma vantagem tecnológica sobre os demais, que é a seguinte: o inibidor competitivo, como ele compete para o sítio ativo da enzima, pensa, se você jogar muito inibidor, acabou com a enzima, correto? Então, se você usar uma overdose daquele inibidor, você pode impedir aquela enzima de trabalhar. Se ela tiver uma importância biológica que tenha que ser preservada, fisiológica, e ela está, vamos dizer, um pouco exagerada, exemplo concreto, as estatinas que reduzem colesterol sanguíneo, elas inibem uma determinada enzima lá, HMG-CoA carboxilase, redutase. Enzima lá que faz o colesterol. Tá? Se você jogar pouco remédio, você vai inibir a ação excessiva dessa enzima. Mas no caso de um inibidor competitivo, se você jogar muito remédio, você vai inibir a enzima toda, porque ela vai competir melhor para o sítio ativo. E aí você não vai ter a produção de colesterol. Ora, colesterol, como a gente vai ver semana que vem, se é que vocês já viram isso ao longo dos cursos de vocês, colesterol é o cara que faz os hormônios sexuais, é o cara que faz a vitamina D, é o cara que faz precursor de uma série de ácidos biliares, por exemplo, nas plantas de uma série de fitosteróis. É o principal elemento que está na membrana biológica para evitar que aquelas caudas de fosfolipídios grudem uma na outra.
então elas ficam um pouco espalhadas porque o colesterol está no meio. Então, ele é extremamente necessário. Então, eu não posso, com o inibidor competitivo, se eu exagerar, detonar a enzima. Então, vamos dizer assim, em trabalhos mais avançados dessa parte de cinética e desenvolvimento, eles buscam o inibidor incompetitivo, que é mais raro de se ver na natureza, inclusive. O incompetitivo, ele se liga no substrato. Então, pensa, se o substrato é o colesterol que está em, sei lá, é a substância que está em excesso que você precisa eliminar, ele vai se ligar ali naquela substância, vai bloquear aquela enzima. A partir do momento, isso de forma reversível, a partir do momento que começar a cair o nível daquela substância que está em excesso, a inibição também começa a cair. Então você não tem um inibidor que age maltratando a enzima, você tem um inibidor que age maltratando o excesso funcional daquela enzima. Quando aquela enzima começa a voltar a trabalhar melhor, diminui a chance daquele inibidor incompetitivo encontrar com o substrato daquela enzima. Percebe a lógica? É uma lógica muito inteligente assim por detrás. Quer dizer, você tem uma enzima que vai quebrar um aminoácido. Está cheio daquele aminoácido disponível lá, de tal maneira que aquela enzima já chegou no máximo e aquele aminoácido em excesso está causando problema. Um inibidor incompetitivo vai ligar no aminoácido, não na enzima. E, portanto, ele vai bloquear o excesso de ação que aquela enzima vai ter naquele aminoácido e a disponibilidade daquele aminoácido também para algum outro efeito ruim. Tá? Então, aí você tem mais ou menos esse pressuposto. Então, quando a gente tem essa situação, a gente consegue adivinhar só observando esses dados se você está diante de algum desses modelos? Não. Não consegue. É muito complicado você tentar desvendar isso. Entre outras coisas, por que é complicado? Porque experimentalmente, a gente já brincou disso, vocês já brincaram disso, normalmente o que você tem no laboratório são pontos experimentais e não curvas. E nesses pontos experimentais, eu por vezes não consigo atingir a assíntota dessas curvas. Hoje vem falando do Covid, né? Ontem vocês viram, né? Quase 1.500 pessoas mortas, né? Em 24 horas. E não se sabe ainda se atingiu-se a assíntota, o platô. Então é interessante também em cima dessa discussão, porque quando você não sabe, você não pode prever aonde que é esse limite baseado nos dados que você tem, por exemplo, o ajuste não linear. Quer dizer, na verdade, emprega-se ajuste não linear, emprega-se muito mais o ajuste não linear para fazer predições desses modelos, que são modelos cinéticos, porque são desenvolvidos no tempo da quantidade de mortos ou da quantidade de infectados por Covid. São modelos não lineares, pode ter certeza. E são modelos multivariados. Tá? Você pega uma série de parâmetros para determinar a variável óbito ou a variável contaminação. Mas, enfim, essa é a situação que você tem normalmente em laboratório. Quer dizer, você não consegue fechar essa curva, né? Essa partezinha da curva aqui, ó. Essa partezinha da curva aqui, ó. Isso aqui é desconhecido. Vou colocar aqui, ó. Desconhecido. Tá? Desconhece-se. Tá? Então você fica. Então, o que a gente pode fazer de repente? De repente a gente pode trabalhar naquilo que se trabalhou também na cinética micaeliana normal. Linearizações. Linearização, tá? Então a gente pode trabalhar em processos de linearização. E essas linearizações existem convencionalmente. A linearização mais comum, que eu vou exemplificar inclusive por artigo hoje, que assim dá de 10 em qualquer outra, assim como o plot de Scatchard serve para ligação, interação ligante-proteína, complexo, etc. Para a cinética enzimática, a principal ligação é essa. Eu escrevi errado. Tá? Essa é a principal, que é aquela que vocês viram também na semana passada. Então continua sendo essa. Só que agora nós temos um inibidor, né? Eita, nós temos um inibidor. Então, uma das maneiras que você faz, a primeira coisa que você faz é plotar esses dados dentro da lógica do Lineweaver-Burke. Tá bem? Dentro da lógica do Lineweaver-Burke. E aí você tem um diagnóstico que é resultante dessa plotagem, e a partir desse diagnóstico você já consegue dar uma ideia se você está diante de um modelo competitivo, um modelo não competitivo ou um modelo incompetitivo.
Fato é que você tinha aquela história, né? V vai ser igual a Vm vezes S sobre alfa Km mais beta S, beta vezes S, tá? Quando eu multiplico isso daqui por x elevado a menos 1, eu vou ter aqui 1 sobre V, vai ser igual a alfa Km mais beta S sobre Vm vezes S, né? Aí você separa aqueles termos, né? Então você vê que eu estou fazendo aquela dedução, exatamente aquela dedução que a gente fez pela Nienberg, só que agora a gente está com os inibidores, né? Os parâmetros dos inibidores. Tá? Então aqui eu vou ter o quê? Vou ter alfa Km sobre Vm vezes S mais beta S sobre Vm vezes S, ok? Já posso cortar esse aqui com esse daqui, né? Então veja que eu tenho o seguinte agora. Eu tenho aqui 1 sobre V, esse aqui desce, esse aqui desce. Esse aqui desce, ótimo, desce. Então eu tenho aqui que esse aqui pode ser representado dessa forma. Vê se você concorda comigo. Eu posso representar isso daqui como alfa, que multiplica Km sobre Vm, vezes 1 sobre S, mais beta que multiplica, ou 1 sobre Vm. Tá? Tá aqui. Esse é o duplo recíproco, né? Lá em Nienberg, ou duplo recíproco. Ou duplo recíproco, que me serve para diagnóstico de inibição. Tá? Então, olha que interessante, né? Quando alfa for igual a 1, isso aqui é até, quer ver, ó, alfa, vamos dizer aqui, ó, alfa igual a beta, que é igual a 1, que é igual a 1 mais I sobre KI. Não, eu já fiz, não é bem isso não. Não vou acabar, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Alfa vai ser igual a 1 mais I sobre KI. Tá? 1 mais I sobre KI. Beleza. K e C, né? Tô colocando aqui como exemplo. Ó, exemplo. Alfa vai ser igual a 1 mais I sobre K e C. Beleza. Veja que quando alfa for igual a 1, isso significa o quê? Se alfa for igual a 1, isso significa que I sobre K e C igual a 0, correto? Se I sobre K e Z é igual a 0, significa o quê? Que K e C, isso significa que K e C tende ao infinito. Consegue visualizar isso? Ó, vamos lá. Alfa tem essa expressão. Tá? Alfa tem essa expressão. E é a mesma coisa para beta. Ai, Jesus, meia hora só. Alfa tem essa expressão. É a mesma coisa para beta. Alfa igual a 1 mais I sobre K e C. Modelo competitivo. Né? Modelo competitivo. Então tá. Se alfa for igual a 1, significa o quê? Que esse I sobre K e C é igual a 0. Eu coloco esse 0 aqui, é melhor eu colocar o 0 assim, né? Senão vocês vão achar que o negócio é igual a 0. Para ele ser igual a 0, significa que não importa a quantidade de inibidor que eu utilize, sei lá, esse K e C aqui tem que tender a infinito. Né? Para dar uma razão tendendo a 0. Correto? O que é isso aqui? Isso aqui não é uma dissociação? Isso aqui é uma dissociação. Isso significa que a dissociação tende ao infinito. Na prática, isso quer dizer o quê? Que o inibidor não liga. Ou seja, quando alfa é igual a 1, eu não mudo a inclinação do gráfico duplo recíproco. Né? Quando alfa for igual a 1. Agora, se alfa tiver um valor diferente de 1, eu mudo a inclinação do duplo recíproco. Esse raciocínio pode ser muito bem empregado, esse mesmo raciocínio pode ser muito bem empregado por intercepto. Então aqui, ó, eu tenho a minha B vezes X mais, isso aqui tudo é A, isso aqui é Y. Tá? Então B é a minha inclinação. Então, então olha só que interessante. Né? Pelo menos para mim é interessante, ganho dinheiro com isso.
como professor, se eu fizer um gráfico duplo recíproco e ele me mostrar que a inclinação mudou, é porque provavelmente eu posso estar diante de um modelo competitivo. Podia até ver um jeito de colocar isso aqui numa outra cor também. Eu não sei se eu chamo. Isso aqui, esse B, ele dita muito o modelo competitivo. Competitivo. E o beta? Mesmo raciocínio, tá? Vou colocar o mesmo raciocínio aqui, ó, para a gente já ir para o RStudio, tá? Mesmo raciocínio para a gente já ir para o RStudio. Quando eu tenho beta aqui, ó, beta, exemplo 1, exemplo 2. Beta vai ser igual a 1 mais I sobre K e U. Os K é a mesma porcaria. Você fala o IC porque é competitivo e U porque é incompetitivo. Só isso. Veja o raciocínio, é a mesma coisa. Ó. Quando esse beta for igual a 1, significa o quê? Significa que I sobre K e U vai ser igual a 0. Para essa condição acontecer, o meu K e U tem que ser infinito. Para dar um denominador gigantesco, para dar uma relação I sobre K e U zerada. Isso significa o quê? Isso significa que quando beta é igual a 1, o meu intercepto, beta igual a 1, o meu intercepto no gráfico duplo recíproco não varia. Mas, se o meu intercepto variar, eu posso estar diante de um modelo incompetitivo. Tá bem? Ele responde ao modelo incompetitivo. Tá, mas e se eu tiver um intercepto variando e a inclinação variando também? Modelo não competitivo. Vamos ver isso visualmente primeiro antes de pegar o RStudio, porque por enquanto vocês estão vendo isso equacionalmente, chatonicamente, tá? Mas essa ideia, que você não vê isso em livro muito comumente, é que eu queria deixar claro, quer dizer, o que eu quero aqui no final das contas? Eu só quero responder onde liga, com que força liga. Com que força liga eu tenho que achar constante, mas aí eu tenho que saber onde liga primeiro, porque quando eu souber onde liga, se é um modelo competitivo, eu pego K e C. Se é um modelo incompetitivo, eu pego K e U. Se na verdade é um modelo não competitivo, que pode ser puro, se ele for puro, K e U é a mesma coisa que K e C em termos de valores numéricos, e eu atribuo aquilo como um KI NC, um KI não competitivo. Vou até colocar aqui, tá? Deixar isso aqui mais claro. É difícil falar em deixar alguma coisa clara quando se fala em cinética de enzima, mas no modelo não competitivo, quando eu tenho K e C igual a K e U, eu tenho um modelo puro. Vamos chamar então aqui que eu tenho uma constante chamada K não competitivo. Pode dar um nome para ela, por que não? A gente deu nome para o outro, porque, ei, cara, travou aqui minha borrachinha. Agora peguei. Tá? Então, por exemplo, eu posso chamar isso aqui de K não competitivo. Puro. Olha que legal. KNCP. Agora, quando eu tiver K e U diferente de K e C, eu posso estar diante de um modelo que eles chamam muito de misto, que mistura. E aí eu posso falar um K não competitivo M de misto. É chato, né? Eu concordo com vocês. Mas é só para colocar essa ideia de que eu faço um diagnóstico, eu consigo fazer um diagnóstico se eu estou e assim, de forma mais elegante, eu consigo saber aonde se ligou meu inibidor, se no sítio ativo ou fora dele ou no substrato, bastando plotar os dados numéricos de velocidade e substrato, na forma recíproca desses dados. Como é que isso fica na prática? Na prática isso fica assim. Esse aqui nós vamos colocar como modelo competitivo. Esse aqui a gente vai colocar como modelo não incompetitivo. Esse aqui a gente vai colocar como modelo não competitivo, tá? Então vou colocar aqui, ó, inibição
competitiva, compete, vou abreviar, tá? Opa, inibição não compete e inibição incompete. Inibição incompetitiva, tá certo? Vamos lá. Aqui a gente tem nada mais nada menos do que 1 sobre V e aqui a gente tem 1 sobre S. Aqui a gente tem 1 sobre V, aqui a gente tem 1 sobre S. Aqui a gente tem 1 sobre V, aqui a gente tem 1 sobre S. Beleza? Beleza. Aqui a gente tem a curva controle. Aqui a gente tem a curva controle, aqui a gente tem a curva controle. Certo, manos e manas? Beleza. Se eu jogar o inibidor agora, tá? Se eu jogar o inibidor agora, então o inibidor está em azul, o inibidor está em azul, o inibidor está em azul. Se eu jogar o inibidor agora, veja, no modelo competitivo, eu modifico a inclinação, porque eu tenho um valor de K e C e, portanto, isso me altera um alfa. Então, eu multiplico aqui por... Então, eu vou modificar a inclinação, mas o intercepto, acho que é importante até a gente colocar isso aqui, né? Vamos colocar assim, isso aqui é o intercepto. Nossa, que vermelho estranho. Intercepto. E aqui é... vou puxar para onde, Jesus? Vou puxar para cá. Inclinação. Tá? Aqui é inclinação. No meu modelo competitivo, eu mudo, eu mudo a inclinação, mas eu não mudo o intercepto. Por que eu não mudo o intercepto? Porque ele é competitivo, eu não tenho KU na jogada. Como é que fica uma figura de um duplo recíproco se eu mudo a inclinação e não mudo o intercepto? Talvez algum de vocês lembrem de algum livro de bioquímica chato pra caramba da vida aí, ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Eu não mudei o intercepto, mas eu mudei a inclinação. Então, com isso, se eu obtiver um resultado assim, eu tenho uma natureza que eu já posso falar, ó, tá ligando no sítio ativo da enzima. Tá? Agora vamos ver um modelo sofisticado lá, o inibidor não competitivo misto, por exemplo. O não competitivo misto, eu tenho valores diferentes para KU e KIC, tá? O que vai me dar, com KU, vai me dar aqui no beta um intercepto diferente, KU, e com KIC vai me dar uma inclinação diferente. Então eu vou ter um intercepto e inclinação diferente. Então eu vou ter um intercepto, nossa, agora exagerei pra caramba. Então eu vou ter aqui, ó, um intercepto e uma inclinação diferente. Então veja que se eu bater o experimento, coletar os dados, fizer um duplo recíproco e obtiver este resultado aqui da direita, é provável que eu esteja diante de um inibidor não competitivo. E o inibidor incompetitivo? Vamos ver o inibidor incompetitivo. No inibidor incompetitivo, a minha inclinação, o meu inibidor incompetitivo, está aqui, ó, incompetitivo, ele diz respeito ao beta. Então ele diz respeito ao KU. Então somente quando eu tiver algum KU, um valor, eu vou ter um beta diferente. Então o meu intercepto aqui vai ser diferente. Tá? E a minha inclinação? A minha inclinação não vai mudar. Quer dizer, eu vou ter uma inclinação que não vai mudar e um intercepto que vai mudar. É por isso que às vezes você vê isso aqui em livro e você não entende como que esse negócio pode acontecer. Ó, inclinação não mudou, intercepto mudou. Capite? Então, se eu tenho um diagnóstico, já vamos passar para o RStudio agora. Se eu tenho um diagnóstico, portanto, eu tenho um diagnóstico, nossa, como é que é? Se eu tenho os dados experimentais coletados, né, dentro daquela estratégia experimental, primeiro eu coleto os dados de velocidade e substrato na presença e ausência de inibidor e ploto os dados, eu posso chegar a essas três situações. Nessas três situações, eu consigo obter o diagnóstico do modelo. Tá bem? Uma vez obtido o diagnóstico do modelo, se for competitivo, a alfa vai ser igual a 1, mais a concentração que eu estou trabalhando sobre K e C. Eu mato K e C. Por que eu mato K e C? Porque eu tenho alfa. Veja, aqui a inclinação é Km sobre Vm. Tá? Aqui a inclinação já passa a ser alfa Km sobre Vm. Tá? Veja que inclusive ele está para cima, né? Porque eu multiplico aqui por um valor. Então ela passa a ser. Então eu consigo matar o K e C. Tá?
Desse outro modelo aqui, o não competitivo, eu tenho beta. Então aqui beta vai ser igual a 1 mais I sobre K e U. Então a mesma coisa, mesmo raciocínio. Eu consigo matar o K e U. Opa, K e U. Eu consigo matar o K e U, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter então aqui, ó, aqui esse intercepto aqui, ó, é 1 sobre Vm esse intercepto, tá? Agora, já esse intercepto aqui é beta vezes 1 sobre Vm, entendeu? E com esse mesmo raciocínio você tem também para o incompetitivo, né? Com esse mesmo raciocínio você tem... E as inclinações aqui variaram, né? Então aqui eu tenho alfa Km sobre Vm e aqui eu tenho... Eita! Km sobre Vm. Então da mesma maneira aqui eu tenho Km sobre Vm e o intercepto aqui vai ser diferente. Então aqui eu tenho 1 sobre Vm e aqui no caso do intercepto eu tenho beta 1 sobre Vm, tá? Então com isso eu consigo matar, aqui eu consigo matar alfa e beta, né? Consigo matar alfa e beta com esse aqui. E esse aqui, então o beta eu consigo matar aqui, tá? Alfa eu consigo também matar para cá e alfa eu consigo matar para... Nossa, essas setas vão confundir você mais do que te ajudar. Deixa eu apagar isso aqui. Confundir mais do que te ajudar, tá? Então com isso você mata o sistema. 11h45, RStudio. Senão a gente vai se perder um pouquinho. Para se ter uma ideia que eu falei para vocês, ó, vamos ilustrar que isso daqui, eu queria ilustrar para vocês que isso daqui é emprego. Vamos salvar essa porcaria, vamos salvar como lousa 2. Para mostrar que isso daqui é utilizado, tá? Normalmente utilizado, duas coisinhas. Por exemplo, você entra aqui no... Eu gosto muito de usar isso aqui, ó, o Scholar. O Scholar é ótimo para várias coisas. Ah, uma dica para vocês. Vocês estão me ouvindo? Não, já morreu todo mundo. Não, estamos ouvindo, doutor. Uma dica, se bem que são avisos que chegam tarde, porque vocês já mandaram o projeto. Mas uma dica para você ficar coletando bibliografia, não sei se você conhece, entrou no Scholar lá, ó, entrei no Scholar. Aí você acha lá no Scholar alguma coisa que te interessa, lá, Lineweaver, aqui ó, SARS-CoV-2, fiz esse trabalho hoje de manhã. Só achou um? Caraca, tá bom, então Lineweaver. Aí você acha aqui um monte de coisa. Ah, eu preciso desse artigo aqui, eu preciso da citação bibliográfica dele. Não sei se vocês conhecem. Vem aqui do lado, ó. Clica. Aparece várias formas de citação. Essa APA, que é American Psychological, Associação Americana de Psicologia, se não me engano é aquela que mais se aproxima do que a universidade pede. Você tem que só fazer uma alteração. Copia e cola onde você quer colar. Não sei se vocês conheciam esse tipo de truquezinho, tá? Então com isso você pode pegar bibliografias muito fáceis. Tem outras formas, inclusive Zotero, por exemplo. Zotero é um negócio maravilhoso, tá? Mas são formas, Zotero, que são formas de você pegar e fazer manejamento bibliográfico pela internet, utilizando Firefox, utilizando coisas assim. Mas não vem ao caso, a gente tem pouco tempo aqui, tem uns 13 minutos só. Então vamos ao estúdio. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar primeiro os arquivos que eu tenho aqui, ó, da semana, cadê o meu? Ah, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui uma ideia de Lineweaver. Pum, já vou direto aqui, tadã, numa coisa pega da internet, tá bem? Então aqui a gente tem, aliás não é esse que eu queria não, deixa eu ver se é esse aqui, acho que não era bem esse aqui não, acho que era outro, deixa eu ver aqui, qual que é o outro, ah, tá bom, pode ser esse então. Engraçado, acho que tinha um outro aqui. Deixa eu ver se é o Fumarato. Fumarato também não é o Fumarato. Também não é o Fumarato. Vamos por partes então. Fumarasa? Cinética de Fumarasa? Não, também não. Tá. Então vou naquele anterior lá. Lá, que agora me perdi já também, né? Ah não, tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo aqui já. Eu vou usar esses scripts que estão pré-formados, tá bem? Então nesses scripts que estão pré-formados é o seguinte,
esse script aqui é um script, vocês devem estar enxergando legal, né? Esse script aqui é um script que ele constrói. Não é esse. Caraca. Lineagerbug, esse aqui, ó. Ele é baseado aqui, ó, não, peraí. Desculpa o negócio. Eu falei para vocês que queria mostrar, eu falei do Zotero lá e acabei me dispersando. Eu queria mostrar para vocês um exemplo concreto da atualização desse tipo de informação de Lineagerbug, né? Então eu peguei aqui o que é isso, meu Deus? Não, peraí, Papum, PayPal, 20, AVC. Eu peguei aqui um arquivo, que é esse artigo aqui, que é o artigo que eu pretendo utilizar na atividade de vocês, tá bom? Esse artigo aqui, ó, ele é um artigo recente pra caramba, de uma boa revista, uma excelente revista. É um artigo que foi publicado aqui, ó, em 2020, acho que é maio de 2020, e ele trabalha, é um artigo que fala sobre eficácia antiviral de drogas que inibem a ação de RNA polimerase dependente de RNA. Cara, RNA polimerase dependente de RNA você tem no vírus da dengue e no vírus do SARS-CoV-2, para você ter uma ideia, tá bem? Aliás, nesse artigo ele menciona essa possibilidade. Deixa eu ver aqui, ó, SARS-CoV-2, tá? Ele menciona a possibilidade de utilizar esse tipo de droga para lá. Esse artigo ele trabalha com a lógica de um determinado inibidor da sequência metabólica que sintetiza pirimidinas, né? Então, purinas é adenina e guanina, pirimidina, citosina, uracila, timina. Então, essa síntese, essa produção, e chamada via metabólica agora esqueci, não é resgate, é de resgate, o inibidor vai lá e dá uma furada lá, entendeu? Na enzima que é dependente, certo? Então, basicamente, nós vamos utilizar isso, esse inibidor aqui, e vocês devem estar ouvindo falar a respeito de variações dele em cima desse termo aqui, ó, Remdesivir, tá? Em cima do Remdesivir. Ele é um inibidor, um inibidor baseado na estrutura do Remdesivir. Ixi, agora eu tenho que rezar para esse negócio de veneno. Bom, beleza. Ao longo desse trabalho aqui do autor, ficou pequenininho demais. Ao longo do trabalho aqui do autor, vou crescer mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ele faz uma série de reações químicas, etc. e tal, substrato, velocidade, inibidores diferentes aqui em vermelho e verde, curva controle, que a gente chama quando não tem inibidor, em azul. O que está escrito aqui? Aqui, ó. Lineweaver-Burke Analysis. Quer dizer, análise para o Lineweaver-Burke, análise duplo recíproco, é empregado pra caramba até hoje, 2020, até para o SARS-CoV-2, para você ter uma ideia, para você traçar um diagnóstico se você está de um modelo competitivo que é interessante ou um modelo incompetitivo ou não competitivo que não é interessante. Aliás, agora que eu estou mostrando esse artigo, eu não sei, eu vou disponibilizar ele, mas não sei se vou fazer atividade baseada nele. Tá? Chutando, veja esse tipo aqui, ó, você tem inclinações diferentes, né? Intercepto igual. Então, só de bater o olho, inclinações diferentes, intercepto igual. Inclinações diferentes, intercepto igual. Modelo de inibição competitiva. Nem sei se é isso que ele conclui lá, porque eu não li o artigo, tá? Todo, só as pinceladas para a aula. Então, veja que você tem uma coisa assim muito recente, publicada com algo muito evidente nos dias de hoje, necessário nos dias de hoje, e que utiliza a bioquimiquez em cima de análise enzimática desse tipo de inibidor. Tá bem? Era isso que eu queria ilustrar para vocês. Então, vamos lá. Se eu ploto, olha só, só plotando esses dois. Aqui é um script, tá? Em cima de uma inibição de uma enzima chamada monooxigenase, que é do sistema de detoxificação que a gente tem no fígado, chamado de microsomal P450. É ele que detona álcool, detona cocaína, detona drogas lícitas e ilícitas, etc. Tá? E aí existe aqui um antifúngico, que é o midazolam, que é um substrato, e essa monooxigenase ela pode ser inibida com o cetoconazol. O cetoconazol é um antifúngico muito empregado. Agora eu esqueci em contaminação, tipo de contaminação fúngica. Tá? São dados reais. Então a gente plota aqui, ó, tá? Pelo script diretão, ó, a gente plota aqui pelo script diretão e tá aqui o plot.
Esse é um dado experimental, cara. É aquilo que eu falo para vocês. Você não vai ter a curva fechadinha, bonitinha, não. Aquela curva fechadinha, não. É isso aí, ó. Você vai ter 3, 4 pontos, 5 pontos só que não vai fechar. E se não vai fechar, lembra daquela história? KM eu calculo pela metade da velocidade máxima. Eu não tenho velocidade máxima, não consigo enxergar a velocidade máxima. Como é que eu vou calcular KM? E se eu não tenho velocidade máxima, eu não tenho kcat. Se eu não tenho KM, eu não tenho. Se eu não tenho kcat, não tenho KM, não tem nada, né? Veja, esse é um comando interessante também. Ó. Esse comando chamado points, do R, é quando você dá um plot. Eu vou deixar disponível esses scripts. É quando você dá um plot. O type é o tipo de se é ponto, se é linha, se é só P é ponto, L é linha, B é ponto mais linha de representação, tá? Pode variar. Vou até colocar assim, ó, testa L, vírgula, P, vírgula, e testa diferentes PCH, tá? Porque PCH é o tamanho. Beleza. Vamos avançar 5 minutinhos a mais, tá? Tamanho. L é linha, P é ponto e B é ponto e linha. Na hora que você for fazer gráfico mais bonitinho, né? Bom, beleza. Esse points é um comando que você coloca uma adição de uma curva. Tá? Então, esse comando ele não funciona se eu colocar ele isolado. Eu preciso colocá-lo junto com plots. Precisava, né? Ah, não, ele precisa definir essa história toda aqui. Ó. Pay. Ok. O que aconteceu aqui? Ah, peraí, gente. Tá aqui, ó. Eu tenho que... Aquela história. O hashtag, ele faz com que eu não produza nada, né? Aqui, ó. Então, ó, eu produzo aqui o gráfico. Esse é o gráfico original. Agora eu produzo o Linear Burke. Ó, o Linear Burke fica desse jeito. E agora eu produzo points. Agora acho que deve dar. Olha lá, e agora eu produzo points. Tá? Então, veja que eu consigo rapidamente observar um Linear Burke que está com um jeitão dessa inclinação. O que vocês chutariam aí? Competitiva, não competitiva? A inclinação é a mesma? A inclinação está diferente? Por isso que você vai para aquelas análises de regressão linear. E aí, por regressão linear, você pega os parâmetros que você deseja. Mas beleza, esse é um, tá? Eu vou salvar ele aqui, depois eu passo para vocês. Vamos exemplificar uma inibição incompetitiva de uma maneira mais robusta, né? Então aqui eu tenho os parâmetros todos, e eu posso fazer o plot baseado nesse KM e nesse valor de KM e nesse valor de VM. Então vamos plotar aqui, ó. Aliás, eu preciso definir primeiro, né? Então eu venho pelo menos daqui até aqui, ó. Aqui eu defino todo mundo, ó. Estou definindo os controles, estou definindo com o inibidor, tá? Papel, tá tudo definido. E agora eu venho Ctrl Enter só nessa daqui, ó. Plotei os dados, tá vendo? Eu plotei os dados aqui. Pois bem, eu posso colocar o inibidor aqui também. Somar com o meu inibidor aqui também, ó. Somei com o meu inibidor. Tá? Aliás, eu posso plotar de uma maneira mais elegante, vou deixar esse aqui assim, né? E vou plotar esse aqui que ele vai ficar igualzinho o outro, quer ver? Ó, papum. Esse, e agora eu dou points, então vem com os dois aqui. Esse é o lance do script, né? Você consegue brincar com os bichinhos, beleza? Tá aí, né? Vamos fazer agora o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um asterisco. Vamos colocar aqui um asterisco e agora vamos rodar isso tudo. Rodando, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos variar esse VM aqui. O KI, tá? Vamos variar esse KI aqui em vez de... Lembra que KI é uma constante de dissociação. Então, se eu colocar um valor para ele aqui baixo, eu vou obter uma inibição maior, concorda? Vamos tirar só esse daqui e ver o que dá. Olha lá. Tá vendo que legal? Quer dizer, só de você variar ali, você já obtém alguma informação. E mais legal, obviamente, vai ficar se eu mantiver esses parâmetros aqui. Vou deixar em 20, tá? Recuperar a curva. Recupera a curva em 20. Porque quando você bate o olho assim, às vezes você não sabe do que se trata, né? Convenhamos. Você bate o olho num gráfico desse que tem o branquinho é o controle e o pretinho ali é o inibidor, você não sabe se isso é competitivo ou não competitivo. Mas beleza, vamos fazer o duplo recíproco então. Então a gente faz o seguinte agora.
eu saio fora desse aqui e libero o duplo recíproco para cá. Tá? Vamos ver como é que fica. Olha que legal. Veja que você tem uma tendência de achar um mesmo intercepto, né? O que é o intercepto do ponto de vista conceitual? O que é o intercepto do duplo recíproco aqui de cinética? É 1 sobre Vm, né? Isso significa que se não mudou, é porque Vm não mudou. Velocidade máxima não mudou, né? Velocidade máxima não mudou. Veja que quando a gente colocou o plot de cima, a velocidade... caramba, cadê o plot de cima? Tem que ser esse aqui, ó. Aí. A velocidade máxima praticamente é atingida. E isso é uma das coisas que se revelam nos inibidores competitivos. Eles atingem a velocidade máxima. Qual que é a lógica de atingir velocidade máxima? A lógica é a seguinte: da mesma maneira como eu falei para vocês, que você vai comendo muito inibidor competitivo e ele vai bloquear a tua enzima, o efeito antídoto também resolve. Se você tiver com muita inibição, joga substrato. Porque por competição, o substrato vai deslocar o inibidor e a velocidade máxima vai ser atingida. Então, conceitualmente, num modelo de inibição enzimática do tipo competitivo, a velocidade máxima é sempre atingida. Tá? Então, quando eu faço isso daqui, não tem nada, né? Porque essa que eu não cliquei em nada aqui. Tá aqui, ó. PayPal, papum, papum. Tá aí, ó, que ele demorou para fazer. Tá? Então veja que aqui, mas a inclinação é diferente. Por quê? Porque tem aquele tal de alfa que computa a constante de dissociação do inibidor competitivo. E ele está na inclinação. Então ele multiplica por algum valor da inclinação que faz com que o pretinho aqui, ó, apareça aqui em cima. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual a gente fez antes. Vamos pegar essa constante de inibição e vamos deixar ela potente. Ou seja, o inibidor é potente. Como é que fica um Lineweaver-Burke para um inibidor potente? Pau! Ele está fazendo, só que ele está demorando. Aí, olha o que aconteceu. Olha como a inclinação ficou violentamente maior. Tá? Quer dizer, isso é interessante. Quer dizer, quanto maior for a inclinação que você obtém da curva do inibidor nesse tipo de situação, maior é a violência desse inibidor. Tá certo? Já estamos terminando, tá, moçada? Então eu vou salvar esse daqui, não vou salvar desse jeito não, eu vou deixar tudo liberado aqui, depois você vê o que você quer. Eu vou deixar desse jeito assim, aí você plota o que você quiser plotar, tá? Quando eu passar para vocês. Tá um pouco lerdo aqui mesmo. E agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos usar, esse aqui eu vou deixar para vocês, mas esse aqui também ele é simplesinho, ó, esse aqui é simplesinho, só para ficar bonitinho ali, ó, tá? Ele mostra uma situação de malato, que é o ácido málico, inibindo a fumarase. Se você lembrar do ciclo de Krebs da tua vida lá da bioquímica, tá? Esse tal de malato aí inibe a tal da fumarase lá do ciclo de Krebs, tá? E tem esse perfil de inibição. Mas esse não é tão legal. O legal é esse aqui, vocês que estavam com dúvida de ajuste não linear. Isso aqui tem a plotagem e o ajuste não linear, tá? Então aqui a gente define um determinado padrão. L? Que L que é esse? Não é L, seu animal, é S, né? S. Não pode ser L, só pode ser S, animal. Então eu venho aqui, ó, eu defino uma curva. Erro, não achou L de novo. Mas cadê o L? Alguém está vendo um L? Eu não estou vendo L. Não. Será que é isso aqui? Mas não pedi para ele fazer. É S. Tá, é S. Deixa eu vir daqui até aqui, ó. Outro L. Que é S também. Novamente, vem de cá até aqui, tá? Só até aqui, não vou fazer ajuste linear não. E plota. Agora vai, né? Ele demora um pouquinho, vai demorando um pouquinho, não sei porquê. É porque talvez nós estejamos gravando. Não só antes, é porque você não está plotando. Espera aí. Vou tirar aqui o ajuste não linear, esse aqui é o comando de ajuste não linear. Vou manter o comando de plots. Vou tirar o ajuste, como a gente não está fazendo o ajuste nesse momento, eu vou só deixar desse jeito. Ele vai só plotar, tá bom? Então agora ele vai só plotar. Vai lá. Pei. Agora vai, né? Agora vai, né? Foi? Não foi? Foi. Ó. Esses são os dados que talvez simulassem dados... Não nessa quantidade de dados, né? Essa quantidade de dados não. Vamos dizer que você tem aqui
10 dados só. Você regula por aqui, ó, tá? Então aqui, ó, você ajusta o número de pontos, tá? Ajusta número de pontos, tá bom? Número de pontos, tá? E esses aqui, run if, você ajusta o erro, tá bem? Aqui você ajusta o erro. Se eu variar aqui os pontos, eu vou ter erros diferentes. Então, quer ver? Para 10 pontos, como é que ele vai ficar? Demorando, né? Nossa, e tá mesmo, ó, porque eu estou tentando mexer aqui e não está mexendo. Tentando mexer aqui e ele não está mexendo. De 0 a 10, de 1 em 1. De 0 a 10, de 1 em 1. Aqui ele deu 51, tinha que ser 10. Ih, caramba, agora eu tô com medo disso aqui não quero atrasar vocês. Eu quero liberar vocês. Eu vou só fazer o ajuste não linear aqui da curva, tá? Medir 5, medir 4 aqui. Queria ver se ele ia mudar aqui. Deve ser uma outra coisa para mudar e eu tô... Tá vendo? Aqui embaixo ele nem ainda realizou a operação. Nossa, e o mouse está... o mouse está ameaçando travar, mas não está travando. Vamos lá, vamos ver. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar isso aqui tudo para ele fazer, tá? Porque eu tô vendo que ele não tá meio que travado aqui, ó, tá dando um stop aqui, ó, eu não tô fazendo nada. E esse stop aqui tá falando assim, ó, tô pensando, calma aí, eu tô pensando. Vamos esperar para ver se ele vai resolver, porque é só isso que eu tenho para mostrar para vocês agora, tá? Que aí é o ajuste não linear e a sobreposição da curva do ajuste não linear, que pode ser interessante para vocês naquela situação, né? Aqui no caso é a situação em que os dados estão sendo experimentados. Aí, ó, sumiu, tá vendo? Não estou fazendo nada na minha mão, ó. Ele que está tentando plotar aí. Nossa, tá lerdo, cara. Caraca, tá lerdo pra caramba. Justo quando eu ia mostrar o que vocês estão querendo saber, que é o negócio no não linear para atividade, né? Vai, me dá mais 2 minutinhos aí, ó. Vamos ver. Ai. Bom, enquanto ele está tentando plotar, pode ser que com um pouco de sorte ele me faça o ajuste não linear aqui, vai. Pode ser. O ajuste não linear está todo aqui, ó, tá? Ele tá atribuindo aqui, chamei de M, o comando de ajuste não linear, a equação que é colocada, tá bem? Equação que é colocada e a operação que leva sementes, né? Semente VM igual a 1, outro igual a 1. Tá? Eu vou até colocar aqui direto, antes que ele entre em conflito ali, para me apresentar o M. Então, se eu fizer só isso daqui e der o OK, pelo menos ele colocou, ó. Ele achou aqui um parâmetro de VM, ó, velocidade máxima por análise não linear, e achou o parâmetro de KM por análise não linear, a partir dessa equação e a partir de semente. Então veja que eu dei semente 1 em 1, e ele foi lá, batalhou, papai, e achou isso daqui. Se eu vier aqui e colocar, vocês podem fazer assim, trace, que é o traço, igual a verdade, o R trabalha muito com isso, falso e true, verdade. Você pode até colocar T em vez de true, tá? Pode só colocar T, em vez de F ou T. Mas melhor colocar o true, que vocês estão aprendendo, né? Terminando. Ai, bota true, filho, por favor. Beleza. Aí eu venho aqui e peço para ele rodar. PayPal. Olha lá. Ele me dá da onde começou a semente, tá vendo? E ele vai me dizendo como ele foi ajustando até que chega um momento que ele não percebe diferenças significativas do valor anterior e aí a regressão para e ele te dá os parâmetros de regressão e a convergência. Aqui, por exemplo, ele precisou dessa convergência inteira. Bom, agora eu vou tentar fazer o seguinte, moçada. Eu vou tentar jogar esse negócio aqui desse jeitinho, tá? Para a gente finalizar a aula, senão vocês vão bater em mim. Todinho aqui, eu vou voltar com aquela ideia dos 50 pontos, porque acho que foi isso que deu pau, né? Seleciono tudo, pede para correr, pá, tá aí, ó. Os pontos experimentais, a curva que está aqui, né? Inclusive esse comando para curva, se você depois olhar embaixo, quiser, ó, curva de cor vermelha e LWD, tá? Você pode mudar o LWD. Eu vou escrever aqui, ó. LWD, testar LWD, sei lá, teste LWD, tá? Que é line, é alguma coisa que quer dizer assim, o tipo de linha, se ela é contínua, se ela não é contínua, quer ver? Ó, se eu coloco igual a 1,
Se eu coloco igual a 1, ixi, igual a 1 ficou cocôzão pra caramba. Mantém igual a 3 que tá bom demais. Tá? Mantém igual a 3 que tá bom demais, tá bom? Salvei esse aqui também, tá? Então eu espero que, ainda que meio macarrônico essa nossa finalização, eu tenha conseguido colocar a informação que possa ser útil para vocês aí, tanto para a análise anterior que foi feita, né, quanto para análise anterior que foi feita, para a atividade que vocês fizeram, quanto para a atividade que vocês deverão fazer. Mas eu já vou até tranquilizá-los em relação à atividade, que o que eu quero é que vocês brinquem na atividade depois com um diagnóstico dessa natureza, tá? Duplo recíproco, tá bom? O diagnóstico vai ser dessa natureza. E aí você vai tentar pegar um K, uma constante, e vai ver se a constante que você pegou de inibição é igual. Quer dizer, você vai ver o seguinte: se em relação ao autor você achou o modelo diagnóstico igual ao do autor e a constante, ou seja, a força, né? Vamos voltar a fita para fechar, né? Aonde se liga? É o diagnóstico do modelo, competitivo, não competitivo. Com que força se liga? É a constante de inibição. Então a atividade vai ser essa. Você vai tentar ver isso, ver isso. Feito isso, cara, você está sabendo coisa pra caramba em termos de cinética, tá? E aí nós vamos dar uma tranquilizada no RStudio, a não ser para pegar pacote, vamos fazer mais regressão linear, nós vamos pegar o pacote, por exemplo, de uma sequência de DNA para mostrar para vocês que quando estiver estudando DNA pode usar esse pacote, entendeu? Vamos dar uma baixada no RStudio, tá certo? Gente, aqui está meia-noite, não, 12h10. Não sei que horas está aí. E eu vou dar por encerrado a reunião. Vou tentar agora dar o comando para... Aqui, ó, vocês estão vendo? Não sei se vocês estão vendo.